Causas e razões. Resta ainda considerar alguns tipos importantes de pensamento. O comportamento discutido no último capítulo é um produto de contingências de reforço. É o que ocorre quando, num determinado meio ambiente, o comportamento tem certos tipos de consequências. A chamada vida intelectual da mente sofreu importante mudança com o advento do comportamento verbal. As pessoas começaram a falar daquilo que estavam fazendo e por que o estavam fazendo. Descreviam seus comportamentos, o cenário em que ele ocorria e suas consequências. Em outras palavras, além de serem afetadas pelas contingências de reforço, passaram a analisá-las. Ordens, conselhos e avisos. Uma das primeiras práticas verbais deste tipo deve ter sido a de dar ordens. Vá andando descreve um ato e implica uma consequência. O ouvinte deve mover-se, senão. O falante diz ao ouvinte o que este deve fazer e organiza consequências adversativas em que ele aprende a fazê-lo e a fazê-lo uma e outra vez, sempre que a ordem seja repetida. Um aviso difere habitualmente de uma ordem porque as consequências adversativas não são organizadas pela pessoa que o emitiu. Preste atenção, descreve um ato e implica uma consequência, tal como evitar uma rocha prestes a cair. Mas esta é antes um resultado natural do comportamento do que um resultado planejado pelo falante. Um conselho: vá para o oeste, rapaz. Especifica um comportamento e implica consequências positivamente reforçadoras, que também não foram ideadas pelo conselheiro. E você ficará rico. Uma pessoa atenta para um aviso e segue um conselho dependendo do que aconteceu em circunstâncias semelhantes no passado. Como nos capítulos 5 e 6, a probabilidade de responder pode ser tomada como medida de sua confiança ou crença no falante ou em suas palavras. Orientações e instruções. Uma pessoa dá a outra orientações mencionando ou implicando uma consequência reforçadora, descrevendo um comportamento que tenha essa consequência e, especialmente, descrevendo o ambiente controlador. Para chegar a Boston, siga a rodovia 93 até o cruzamento com a 495, vire à esquerda na rodovia 90. A orientação para o uso de uma máquina de vender descreve uma série de atos que devem ser executados na ordem indicada. Para fazê-la funcionar, coloque uma moeda na fenda e puxe o êmbolo sobre a mercadoria desejada. As orientações não transmitem conhecimento nem comunicam informação, descrevem o comportamento a ser executado e expõem ou implicam consequências. As instruções são ideadas para tornar desnecessárias orientações ulteriores. Uma pessoa que esteja aprendendo a dirigir automóvel responde ao comportamento verbal da pessoa sentada a seu lado. Dá a partida, freia, muda de marcha, faz sinais, etc., quando lhe dizem para fazê-lo. Esses estímulos verbais podem, no começo, ser orientações, mas tornam-se instruções se o auxílio verbal for prestado só quando necessário. Mais tarde, eventualmente, as contingências naturais, não verbais, de dirigir um carro controlarão o comportamento do condutor. Aprender a dirigir simplesmente por exposição a tais contingências exigiria tempo muito longo. O futuro motorista teria de descobrir o que ocorre quando movimenta a alavanca de câmbio, gira a direção, aperta o acelerador, põe os freios e assim por diante, tudo isso com grande perigo para si mesmo. Com seguir as instruções, ele evita expor-se a muitas dessas contingências e, eventualmente, comporta-se como o próprio instrutor se comporta. O instrutor não comunicou seu conhecimento ou sua experiência ao aprendiz. O comportamento final, não instruído, é modelado e mantido pelas contingências naturais do carro e da rodovia. O instrutor tornou possível ao aprendiz pôr-se sob o controle dessas contingências rapidamente e sem danos. Grande parte da educação é constituída de instruções acerca do comportamento verbal. Disse ao estudante como usar palavras mais do que como usar um acelerador ou um freio. Em nenhum dos dois casos dá-se-lhe conhecimento, disse-lhe como deve comportar-se.
A instrução dada por uma figura com legenda atua a miúde muito rapidamente. O que a vê sabe de imediato como se chama o objeto e o que significa a legenda. Uma definição é, ao que parece, uma forma mais interna de instrução, mas seu efeito consiste simplesmente em uma resposta verbal poder ser usada permutavelmente com outra. Folclore, máximas e provérbios. Algumas formas de instrução podem ser transmitidas de geração a geração porque as contingências que descrevem são duradouras. Uma máxima como "para perder um amigo, empreste-lhe dinheiro" descreve um comportamento, emprestar dinheiro, e uma consequência, perder um amigo. Poderíamos traduzir La Rochefoucauld: "O amor próprio é o maior dos aduladores", da seguinte forma: é mais provável dizermos coisas boas a nosso respeito do que a respeito de outrem, e o que dizemos será provavelmente mais uma questão de agradar o ouvinte que de relatar os fatos. As regras práticas do artesão são parte do folclore e podem tornar-se traços permanentes de uma cultura se tornarem mais fácil ensinar ou recordar o comportamento que descrevem. O folclore, as máximas e os provérbios são muitas vezes assaz eficazes porque inúmeras vantagens do comportamento que fortalecem são longamente postergadas e não funcionam bem como reforços. Quando contingências sociais características de uma comunidade pequena, de lenta evolução, são perturbadas, faz-se mistério invocar orientações formais, que anteriormente eram desnecessárias. Um autor observou que até algumas décadas atrás, o instinto, no tocante ao ritmo da língua materna, atuava no lugar dos princípios. Agora, tornaram-se necessários princípios explícitos para tomar o lugar dos instintos. Aqui, o instinto, presumivelmente, significa comportamento diretamente modelado pela comunidade verbal. Leis governamentais e religiosas. Quando as pessoas começaram a viver juntas em grupos, surgiu um ambiente social marcado por certas práticas. Aqueles que se comportavam de maneiras prejudiciais aos outros, por exemplo, eram punidos por aqueles a quem prejudicavam. Puderam-se formular advertências padronizadas acerca do comportamento considerado mau e que era consequentemente punido, mesmo por aqueles que não foram prejudicados num caso específico. As contingências se tornaram mais poderosas quando foram codificadas em advertências religiosas e governamentais, em orientações e instruções chamadas leis. Obedecendo à lei, a pessoa evita a punição. Contingências especiais são organizadas de forma a reforçar as leis religiosas e governamentais, mas as contingências sociais não planejadas e mantidas pelo grupo podem ter o mesmo efeito. Quando uma lei codifica sanções sociais pré-existentes contra o roubo, por exemplo, uma pessoa pode começar obedecendo ao mandamento "não roubarás", mas pode também eventualmente abster-se de roubar a fim de evitar a desaprovação e a crítica de seus amigos. Ao agir assim, põe-se sob o controle das sanções sociais não codificadas das quais a lei originou-se. As leis da ciência. Francis Bacon, que era um advogado, parece ter sido o primeiro a falar de leis científicas. Assim como um Estado bem governado devia sua ordem às suas leis, assim também seria possível descobrir as leis responsáveis pela ordem do mundo físico. As leis científicas surgiram dos conhecimentos do artesão e um exemplo simples ilustrará a diferença entre comportamento modelado por contingências naturais e comportamento gerado por uma regra. Na forja de um ferreiro medieval, um grande fole fornecia a corrente forçada de ar necessária para um fogo vivo. O fole tornava-se mais eficiente quando alguém o abria completamente antes de fechá-lo e quando era aberto depressa e fechado devagar. O ferreiro aprendeu a manejar o fole dessa maneira por causa do resultado reforçador de obter assim um fogo vivo e constante. Ele poderia ter aprendido a agir de tal modo sem descrever seu comportamento, mas uma descrição pode ter sido útil para a manipulação correta do fole ou para recordar como manipulá-lo tempos depois. Uns versinhos serviam a essa função. Para cima, para baixo, subir depressa, descer devagar, eis a forma de soprar. Os versinhos eram úteis por outra razão quando o ferreiro contratava um aprendiz. Podia dizer-lhe como manejar o fole ensinando-lhe os versinhos como regra.
O aprendiz seguia a regra, não porque o fogo ficasse então sempre vivo, mas porque era pago para fazê-lo. Não se fazia mister que visse o efeito sobre o fogo. Seu comportamento era inteiramente governado por regra. O comportamento do ferreiro era tanto modelado pelas contingências quanto, em certa medida, governado pela regra, depois de ele a ter descoberto. As primeiras leis científicas completaram as contingências naturais do mundo físico. Um lavrador cavando o solo ou um canteiro arrancando uma pedra com uma estaca eram controlados pelas contingências relativas às alavancas. O solo ou a pedra moviam-se mais prontamente se a força for aplicada o mais longe possível do ponto de apoio. O cabo das pás e as estacas são compridos por essa razão, e algum conhecimento tradicional, semelhante à regra do ferreiro, pode ter sido usado para ensinar a novos trabalhadores como segurar as pás e as estacas. Um enunciado mais formal da lei das alavancas permitiu que o princípio fosse usado em situações onde o comportamento modelado pelas contingências fosse improvável ou impossível. Diferenças aparentes entre as leis da religião ou do governo e as leis científicas têm sido atribuídas a diferenças de processos de pensamento. Costuma-se dizer que as primeiras são feitas, enquanto as últimas são simplesmente descobertas. A diferença, todavia, não está nas leis, mas nas contingências que as leis descrevem. As leis da religião e do governo codificam contingências de reforço mantidas por ambientes sociais. As leis da ciência descrevem contingências que prevalecem no meio independentemente de qualquer ação humana deliberada. Com aprender as leis da ciência, uma pessoa se torna apta a comportar-se de forma eficaz nas contingências de um mundo extraordinariamente complexo. A ciência a leva para além de sua experiência pessoal e da deficiente amostragem da natureza, deficiência inevitável na duração de uma só vida. A ciência também a coloca sob controle de condições que não poderiam desempenhar qualquer papel no sentido de formar-lhe e manter-lhe o comportamento. A pessoa pode deixar de fumar por causa de uma regra derivada de um estudo estatístico das consequências, embora estas, por si mesmas, sejam remotas demais para exercerem qualquer efeito reforçador. Comportamento modelado por contingências versus comportamento governado por regras. Em geral, regras podem ser aprendidas mais rapidamente do que comportamento modelado pelas contingências que descrevem. A maioria das pessoas pode aprender a instrução: empurre para baixo a alavanca do câmbio antes de colocá-la na posição de marcha ré mais prontamente do que o efetivo movimento de mudança, em particular se a alavanca não se mover facilmente ou se em outros carros com os quais o motorista esteja mais familiarizado não for necessário empurrar para baixo a alavanca. As regras tornam mais fácil tirar proveito das semelhanças entre contingências. Este câmbio funciona da mesma forma que o câmbio de uma BMW. As regras são particularmente valiosas quando as contingências são complexas, pouco claras ou, por qualquer outra razão, pouco eficazes. Quando uma pessoa não foi adequadamente exposta a uma comunidade verbal, pode usar as regras de uma língua para falar corretamente. Ao aprender uma segunda língua, por exemplo, pode descobrir as respostas apropriadas num dicionário bilíngue e as regras apropriadas numa gramática. Se estes auxílios forem adequados, ela poderá presumivelmente falar de modo correto, mas estaria perdida sem o dicionário e a gramática, e ainda que os aprendesse de cor, não conheceria a língua no sentido a ser discutido no próximo capítulo. Uma pessoa que esteja seguindo uma orientação, aceitando um conselho, prestando atenção a um aviso, obedecendo a leis e regras, não se comporta exatamente da mesma maneira que outra que tenha sido exposta diretamente às contingências. Porque uma descrição das contingências nunca é completa ou exata, usualmente é simplificada para poder ser encenada ou compreendida com facilidade. E porque as contingências de apoio raras vezes são mantidas plenamente. O aprendiz que maneja o fole simplesmente porque o pagam para fazê-lo, não o maneja como se fosse diretamente afetado pela condição do fogo. Guiar um automóvel de acordo com instruções difere do comportamento finalmente modelado pelo movimento do carro numa rodovia.
Falar uma língua com o auxílio de um dicionário e de uma gramática não é o mesmo que falá-la em virtude de exposição a uma comunidade verbal. Os sentimentos associados com as duas espécies de comportamento também são diferentes, mas não explicam a diferença dos comportamentos. O controle exercido por orientações, conselhos, regras ou leis é mais ostensivo do que o exercido pelas próprias contingências, em parte porque é menos sutil, enquanto o outro, por isso mesmo, parecia significar maior contribuição pessoal e valor interno. Fazer o bem porque se é reforçado pelo bem de outrem merece maior apreço do que fazer o bem porque a lei assim exige. No primeiro caso, a pessoa se sente bem disposta. No segundo, pode sentir pouco mais do que o medo de ser punida. A virtude cívica e a piedade são reservadas para aqueles que não se limitam a seguir regras. Este é necessariamente o caso quando as contingências tenham sido analisadas, quando, como na poesia e no misticismo, são consideradas inefáveis. O comportamento segundo regras é chamado de verniz da civilização, enquanto o comportamento modelado por contingências naturais vem das profundezas da personalidade ou da mente. Artistas, compositores e poetas às vezes seguem regras. Imitar o trabalho dos outros, por exemplo, é uma forma de seguir regras. Mas atribui-se mérito maior ao comportamento devido à exposição pessoal a um ambiente. Diferentemente daqueles que se submetem a contingências organizadas em apoio às regras, um artista, compositor ou poeta natural comportar-se-á de maneira idiosincrática e terá melhores condições de sentir as condições corporais chamadas excitação ou alegria, ligadas a reforços naturais. O trabalho planejado ou bem executado pode tornar-se suspeito da mesma forma que qualquer comportamento premeditado. O matemático intuitivo parece ser superior àquele que tenha de avançar passo a passo. Fazemos, naturalmente, objeções ao amigo calculista, que aprendeu como fazer amigos e influenciar pessoas. É possivelmente por isso que, às vezes, as contingências deixam de ser examinadas ou relatadas. Uma descrição lhes destruiria algo do efeito. Existem pessoas que apreciam música e não querem saber por quê, e Stendhal, anotando em seu diário a noite mais agradável que jamais passou, acrescenta: sei muito bem o segredo do prazer que senti, mas não o escreverei aqui para não o empanar. É um engano, como assinalei no capítulo 5, dizer que o mundo descrito pela ciência está de uma forma ou outra mais próxima daquilo que realmente existe. Mas é também um engano dizer que a experiência pessoal do artista, do compositor ou do poeta está mais próxima daquilo que realmente existe. Todo comportamento é determinado, direta ou indiretamente, pelas consequências. E os comportamentos do cientista e do leigo são modelados por aquilo que realmente existe, mas de maneiras diversas. Estão as regras nas contingências? Dediquei bastante espaço ao comportamento regulado por regras e ao comportamento modelado por contingências por várias razões. Uma delas relaciona-se com o problema do conhecimento, que será discutido no próximo capítulo, mas acerca do qual cumpre dizer algo aqui. Não precisamos descrever as contingências de reforço a fim de sermos afetados por elas. Os organismos inferiores presumivelmente não o fazem, nem tampouco a espécie humana antes de ter adquirido comportamento verbal. Uma pessoa que é modificada por um reforço operante não aprendeu uma probabilidade, aprendeu a responder numa certa velocidade por causa de uma dada frequência de reforço. Não precisamos dizer que as regras são construídas pela mente no processo de aquisição do conhecimento. O canteiro usa uma alavanca eficientemente sem conhecer a lei. E uma criança ou um cão aprendem a pegar uma bola sem, de alguma forma, extraírem as regras que governam as trajetórias. As chamadas regras de gramática foram recentemente objeto de muita controvérsia. Disse que há regras e instruções que governam o uso da língua e às quais obedecemos sem ter consciência delas. Certamente, durante milhares de anos, as pessoas falaram gramaticalmente sem saber que existiam regras de gramática.
O comportamento gramatical foi modelado, então, como agora, pelas práticas reforçadoras de comunidades verbais, nas quais alguns comportamentos eram mais eficientes que outros e as frases eram geradas pela ação conjunta de reforços passados e cenários atuais. Mas são as contingências que governam o uso da língua, não as regras, que tenham sido extraídas ou não. Razão e razões. A razão é possivelmente o processo mental ou cognitivo mais admirado. Disse que é a mente que distingue o homem dos animais. Ela foi outrora considerada uma possessão, uma essência de ideias inatas, conferida anteriormente à experiência, pela qual o ser absoluto das coisas se nos revela. Mas no século XVIII, de acordo com Cassirer, a razão é muito menos uma possessão do que um modo de aquisição. A razão não é a área, o tesouro da mente, em que a verdade, como moeda cunhada, jaz protegida. A razão é antes o princípio e a força original da mente, que leva à descoberta da verdade, bem como a sua definição e garantia. A referência a uma força propulsora sugere que estamos ainda muito longe de uma definição comportamental. Frequentemente, nos referimos às consequências do comportamento como razões. Nós as citamos ao explicar nosso próprio comportamento. A razão por que fui ao banco foi tirar algum dinheiro. O termo parece mais adequado do que causa, especialmente se não tivermos compreendido inteiramente o processo de seleção, de vez que qualquer coisa que se siga ao comportamento não parece estar no lugar certo para ser-lhe a causa. No entanto, uma razão situada no porvir não é mais eficaz que qualquer outro acontecimento futuro. Ela não se torna efetiva só porque uma pessoa a tem em mente, ou pensa nela, ou conhece a probabilidade de que ela venha a ocorrer, pois expressões desse tipo apenas refletem o esforço de encontrar um agente anterior de uma consequência futura. As consequências descritas ou implícitas em conselhos, avisos, instruções e leis são as razões pelas quais uma pessoa atende a um conselho, presta atenção a um aviso, segue instruções e obedece a leis. As pessoas não nascem com a aptidão de atender a conselhos ou prestar atenção a avisos. Os estímulos que tenham a categoria de conselhos ou avisos devem desempenhar um papel numa longa história do condicionamento, antes de que uma pessoa possa ser induzida a comportar-se de conformidade com as razões que lhe sejam alegadas. Apresentar a um estudante as razões por que vale a pena aprender algo é apontar consequências possivelmente reforçadoras, mas estas podem ser muito delongadas e o comportamento do estudante só se modificará em consequência do que lhe foi apontado se o professor, no passado, fez parte das contingências efetivas. Quando um terapeuta indica as razões pelas quais o comportamento de seu paciente está lhe acarretando a perda de amigos, pode-se dizer que se empenha em esclarecer uma relação entre o comportamento e certas consequências adversativas, mas o paciente só se modificará se o terapeuta tornar suas observações eficazes de outras maneiras, não incutindo confiança ou crença, mas tornando seu comportamento parte das contingências em que o paciente foi reforçado. Nesses exemplos, nem o professor nem o terapeuta estão recorrendo a uma entrada cognitiva. Raciocínio. 1. Indução. A indução tem sido definida como o raciocínio que vai da parte ao todo, do particular ao geral. Possivelmente podemos traduzir isto dizendo que, ao analisar exemplos, podemos extrair regras que se aplicam a uma classe de fatos. Vimos que já se disse indicar o condicionamento operante tal processo, que um organismo reforçado numa ou mais ocasiões infere ou julga que consequências semelhantes seguir-se-ão em outras ocasiões. Felizmente, o condicionamento operante é eficaz mesmo quando isso não ocorre, mas algo parecido pode ocorrer quando uma pessoa analisa as circunstâncias em que está vivendo. A indução não é o processo pelo qual o comportamento se fortalece pelo reforço. É uma análise das condições em que o comportamento é reforçado. A análise pode levar a descrições que, como vimos há pouco, podem evocar o comportamento apropriado às contingências, sem exposição direta a elas.
Uma pessoa pode solucionar um problema mudando o cenário em que ele aparece, e algumas estratégias para a solução de problemas foram registradas no último capítulo. Uma pessoa pode adquiri-las tal como adquire qualquer comportamento, mas isso ocorre, em geral, a partir de um ambiente social instrutivo. Pode ela também solucionar um problema analisando-o no seu sentido atual, porque, assim fazendo, chega a uma regra que, quando seguida, soluciona o problema. Raciocinar acerca do comportamento é questão de analisar as razões do comportamento, ao passo que raciocinar sobre um problema é mais uma questão de encarar as contingências problemáticas do que simplesmente alterá-las por meio de procedimentos estabelecidos para a solução de problemas. O raciocínio, neste sentido, intervém quando os métodos rotineiros de solução de problemas são afastados, mas isso não quer dizer que, então, abandonamos medidas não criativas em favor de outras que o sejam. A distinção é entre a manipulação prática de um cenário e a análise dele. O raciocínio nos diz por que os procedimentos padronizados para a solução de problemas funcionam, assim como um enunciado das contingências de reforço nos diz por que uma pessoa se comporta de determinada maneira. Os autores psicanalistas às vezes confundem o racional e o irracional com o consciente e o inconsciente. O irracional, como o desrazoado, tem conotações infelizes. O comportamento irracional não é apropriado às circunstâncias em curso, parece ter sido emitido pelas razões erradas. Mas isto pouco ou nada tem a ver com a presente distinção. Todo comportamento, efetivo ou não, é inicialmente não racional, no sentido de que as contingências responsáveis por ele não foram analisadas. Todo comportamento é, em princípio, inconsciente, mas pode tornar-se consciente sem se tornar racional. Uma pessoa pode saber o que está fazendo sem saber por que o está fazendo. As pessoas não agem irracionalmente só porque não estão conscientes de todas as variáveis em causa. Descobrir que, em parte, transmitimos más notícias porque somos reforçados pela frustração de nossos amigos e que mencionamos o nome de alguém porque há alguém no aposento que se assemelha a ele, embora não o tenhamos visto, já é um passo à frente. Podemos não concordar quando isto nos é apontado, porque talvez não queiramos acreditar que, como disse um autor, há mais na personalidade humana do que nos informa a consciência imediata. Mas aquilo que é deixado de lado não será encontrado na região transracional da mente. Não podemos evidentemente analisar contingências que não observamos, mas podemos observá-las sem as analisar. Agir levando em conta as razões da ação e modificar o comportamento de alguém nos termos dessa consideração é mais do que estar-se consciente do que se faz. Loucura e razão. Erasmo, em seu elogio da loucura, assinalou que não se pode começar com a razão. A vida da razão é sem dúvida admirável, mas não haveria nada acerca do que ser razoável se não fosse em consequência da alimentação, do sexo e de outros reforços básicos, as coisas a que Erasmo chama loucura. A persistência da loucura humana diante dos heróicos esforços de iluminá-la pela razão pode ser a tragédia de nosso tempo. Mas se nos cumpre empreender uma ação efetiva, a razão consistirá numa análise das contingências representadas pela loucura e dos usos que dela se pode fazer. Dizer que o irracional é um rico espectro de personalidades humanas enriquecedoras da vida é apontar diretamente para os reforços. Eles não precisam ser suprimidos pela razão, pelo contrário, podem ser tornados muitíssimo mais eficazes. Intuição e razão. Já foi dito que, à luz de suposições behavioristas que insistiam em que a linguagem era comportamento, conceitos como o de intenção eram encarados como sendo tão inadequados para um estudo científico quanto os fantasmas ou os sonhos. Entretanto, comportar-se intuitivamente, no sentido de comportar-se em virtude de contingências não analisadas, é o próprio ponto de partida de uma análise behaviorista. Disse que uma pessoa comporta-se intuitivamente quando ela não emprega a razão. Às vezes, o instinto é um sinônimo. Considera-se ser um erro atribuir a um propósito lógico aquilo que é resultado de um instinto cego. A referência, porém, é simplesmente ao comportamento modelado por contingências de reforço não analisadas. O instinto cego do artista é o efeito das consequências idiosincráticas de seu trabalho.
Admitir o que o artista nos ensina acerca da vida, da natureza e da sociedade não constitui uma traição à razão, de vez que não admiti-lo seria afirmar que as contingências só são eficazes quando já foram descritas ou formuladas como regras. É também um erro reservar a intuição para o efeito de contingências das quais não parece ser possível derivar regras. Dizer que, intuitivamente, reconhecemos que uma frase como "João é fraco para agradar" está mal formada, implica dizer que nenhuma regra de gramática nos permitirá chamar a frase de bem formada. Todavia, o que reconhecemos intuitivamente é que o comportamento que possuímos em virtude das práticas de nossa comunidade verbal não inclui uma frase dessa forma, e que nós, como membros de tal comunidade, tampouco devemos responder-lhe de maneira efetiva. Uma pessoa pode discriminar entre dois objetos sem ser capaz de identificar a propriedade que os diferencia. O diagnóstico intuitivo de um médico, a intuição pela qual um crítico de arte identifica uma escola ou um artista, e a habilidade intuitiva com que algumas pessoas rapidamente aprendem a encontrar seu caminho por uma cidade, ilustram comportamentos para os quais nenhuma regra foi ainda formulada. A ciência é frequentemente retardatária na análise de contingências. Disse, por exemplo, que foram precisos quase 200 anos para que se formulasse o conceito de torque, embora existisse há já muito tempo um comportamento destro no tocante aos sistemas que envolvem torque e que podia ser adquirido em um curto espaço de tempo sem necessidade da regra. Fé e razão. A fé é uma questão de força do comportamento resultante de contingências que não foram analisadas. O comportamento ortodoxo em matéria de crença, no sentido de comportamento conforme as leis, é muito diferente do resultado experiencial de uma experiência mística. De fato, já se disse muitas vezes que as provas da existência de Deus são prejudiciais à fé, porque fornecem razões para uma crença que, de outra forma, seria muito mais valorizada como intuitiva. Impulso e deliberação. Concebo, disse Thomas Hobbes, que quando um homem delibera se deve ou não fazer algo, está ele apenas considerando se será ou não melhor para si fazê-lo, em resumo, se será reforçado pelas consequências. O comportamento deliberado procede por via de uma análise das razões. O comportamento impulsivo é o efeito direto das contingências. Obras impulsivas eram outrora chamadas estáticas e as cuidadosamente planejadas, euplásticas. Para os gregos, uma pessoa prudente ou razoável possuía sofrosine. Ela era a marca de uma pessoa comedida, isto é, de uma pessoa cujo comportamento fora moderado por uma análise de suas consequências. Razões inventadas. As vantagens obtidas do exame das razões do comportamento de alguém talvez sejam responsáveis pela tendência de arquitetar razões quando não se pode encontrar nenhuma. O comportamento supersticioso, por exemplo, é o produto de contingências adventícias que não são racionais em qualquer sentido comum. Não obstante, o comportamento pode ser forte. Quando se pergunta a uma pessoa supersticiosa, "Por que você está fazendo isso?", ela provavelmente inventará uma resposta. As práticas rituais de uma cultura inteira conduziram às respostas meticulosas encontradas nos mitos. Em muitos países, a chuva é um acontecimento reforçador que leva a uma ampla gama de comportamentos supersticiosos, inclusive as danças de chuva. A explicação dada para uma destas danças poderia ser a de que compraz a pessoa, força ou espírito que traz a chuva. O comportamento supersticioso, porém, tem suas razões. Um reforço produz um efeito, ainda que o comportamento que a ele se segue não o produza. Já foi mostrado em organismos inferiores que uma apresentação intermitente de um reforço não contingente seleciona e mantém uma resposta por razões acidentais. A história da mitologia proporciona muitos exemplos comparáveis entre seres humanos. Dedução. Dizer o que seja a indução não constitui o objeto de uma análise comportamental. Tal como o raciocínio ou a inferência, o termo não descreve, de forma útil, nenhum processo específico de comportamento. Todavia, encontrar, oferecer ou inventar razões define vagamente um campo que pode ser proveitosamente analisado. Um pombo bica um disco e é reforçado quando o disco for vermelho, mas não quando for verde. Ele então para de bicar se o disco for verde. Escusa dizer que ele inferiu não valer a pena bicar discos verdes.
Um entusiasta de beisebol vai ao campo nos dias de bom tempo, mas não quando chove torrencialmente. Não é preciso dizer que, num dia de chuva, ele infere que não haverá jogo. Se estiver planejando assistir pela televisão a um jogo a ser realizado em outra cidade e ouvir dizer que está chovendo lá, poderá não ligar o aparelho de televisão, mas não temos razão para dizer que ele inferiu não haver jogo. Precisamos de um termo distinto apenas para descrever a derivação de uma regra a partir das contingências. O pombo não pode fazer isso, mas o apreciador de beisebol pode raciocinar do particular para o geral dizendo: não se joga beisebol sob chuva forte. A dedução, enquanto raciocínio que vai do geral ao particular, tampouco constitui um processo que requeira análise comportamental. Há, porém, um campo relacionado com o controle exercido por regras que exige atenção. Se for dito a alguém jejuno de beisebol que nunca se realizam partidas sob forte chuva e que está chovendo muito, que processo ou processos comportamentais o impedirão de ir ao campo ou o levarão a dizer que não haverá jogo? É tentador estabelecer uma distinção grosseira entre indução, como uma derivação de regras, e dedução, como uma aplicação de regras. Mas isso seria negligenciar o fato de que a dedução é frequentemente uma questão de derivar novas regras a partir das antigas, em particular, de uma consideração de certos termos-chave, como todos, alguns, nenhum, se e ou, onde a descoberta de regras pela derivação de novas regras a partir das antigas pareceria ser um exemplo de indução. Este não é o lugar apropriado para um exame do raciocínio. Estou simplesmente tentando sugerir os tipos de processos comportamentais a serem encontrados nesses campos tradicionais. Tem-se assinalado a miúde que uma formulação matemática ou lógica, em vez de produzir um grande feito intelectual, segue-se a ele. Já foi dito que Newton podia conservar um problema na mente durante horas, dias ou semanas, até que ele lhe revelasse seu segredo. Então, sendo um excepcional técnico matemático, ele podia prepará-lo, se quiser, a fim de o expor. Mas o que era verdadeiramente extraordinário era sua intuição, tão feliz em suas conjecturas, disse Morgan, a ponto de parecer saber mais do que podia provar por quaisquer meios. A extração de regras era evidentemente um estágio secundário. Trata-se, todavia, de um estágio muito mais explícito e, por isso, com muito mais probabilidade de ser analisado por lógicos ou matemáticos. O estágio inicial, intuitivo, que é o quinhão do behaviorista, mostra-se muito mais refratário. Não há nada que se possa fazer, trata-se de um campo reconhecidamente difícil. Um primeiro passo, entretanto, está em reconhecer-lhe a natureza. Não ganhamos nada atribuindo o feito de Newton à intuição ou a alguma feliz conjectura. Verdade. A verdade de uma afirmação de fato está limitada pelas fontes do comportamento do falante, pelo controle exercido pelo cenário atual, pelos efeitos de cenários semelhantes no passado, pelos efeitos sobre o ouvinte conduzentes à precisão, exagero ou falsificação e assim por diante. Não há maneira de uma descrição verbal de um cenário poder ser absolutamente verdadeira. Uma lei científica é possivelmente derivada de muitos episódios desse tipo, mas é igualmente limitada pelo repertório dos cientistas envolvidos. A comunidade verbal do cientista mantém sanções especiais no esforço de garantir validez e objetividade. Mas, uma vez mais, não pode haver um absoluto. Nenhuma dedução de uma regra ou lei pode, por isso, ser absolutamente verdadeira. Se houver uma verdade absoluta, ela só pode ser encontrada em regras derivadas de regras, e isto é mera tautologia.